Graças a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero estar transmitindo um breve ensino, um evangelho simples, né? É o tema da nossa programação, do nosso ensino bíblico aqui. É um evangelho simples, fácil de entender, de compreender, com o seguinte tema: como saber que Deus perdoou os meus pecados e responde às minhas orações com alegria? Então vou mostrar dentro da Bíblia aqui, eu já estou em Salmos, capítulo 51, versículo 17. Está marcado aqui. Diz a palavra de Deus: não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Essa é uma oração fervorosa e desesperada de um servo que viveu de forma íntima na presença de Deus, dentro do Santo dos Santos, dentro do tabernáculo de Deus. E por um vacilo, por um descuido, saiu da torre de vigia para se deleitar no banquete que Satanás apresenta para o ser humano, a todos os seres humanos. Afinal, ele apresentou para Jesus, até mesmo Jesus foi tentado lá no cume do monte, quando Satanás o transladou e levou para cima do monte e mostrou os reinos do mundo inteiro, como diz Mateus capítulo 4 e Lucas 4 também. Mostrou os reinos do mundo inteiro e disse: eu te dou tudo isso se prostrado me adorares. Então, irmãos, isso aqui é um breve ensino bíblico para você entender que Deus, ele se deleita quando um homem confessa os seus pecados, se arrepende, reconhece humildemente que é falho e pecador e se prostra, debruça no altar de sacrifício e derrama lágrimas de sinceridade, misturada com fervor e arrependimento profundo. É isso que agrada o Eterno. É isso que Deus quer de um ser humano mortal, o arrependimento da sua alma, para que Deus possa trabalhar e salvar o seu espírito no dia do Senhor. Então presta atenção, salmista Davi aqui reconheceu, sabe por quê? Porque ele não queria perder por nada o Espírito Santo. Pecou, vacilou, mas a palavra de Deus em Isaías no capítulo 1, versículo 17, diz a palavra de Deus aqui, ó. Versículo 18: então vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, essa palavra aqui tem que ser sublinhada, porque o que tem de crente hoje dentro da igreja, usando essa palavra aqui, ó, constantemente em suas atitudes, ações, em seu modo de viver diante de Deus, não é brincadeira. É uma multidão que está se aglomerando e usando essa palavra em cima do altar, se rebelando contra o Eterno. Sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Então é Deus que está dizendo para nós aqui, rapidamente. Eu quero levar você também lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Agora preste atenção. Acabamos de ler e Deus está a falar conosco de como ele perdoa os pecados dos seres humanos, ainda que sejam vermelhos, escuros, ainda que seja um homicídio, um crime de morte, ainda que seja um adultério, uma prostituição. Deus está disposto a te perdoar, limpar e a te purificar e te colocar na presença dele novamente. Mas para isso tem que haver um quebrantamento profundo. Olha o que Paulo diz aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 12 e 14. Presta atenção. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas,
conquistando a eterna redenção, ou seja, já não é mais por esforço humano, já não é mais por sacrifícios de animais, é isso que Paulo está dizendo, porque Jesus adentrou o tabernáculo santo nos céus, para oferecer o sacrifício agradável a Deus e dessa forma interceder pelos perdidos, como fez por Pedro, lá em Lucas 22, versículo 31 em diante. Ele diz assim para Pedro: eu intercedi por ti, Pedro, quando Satanás rogava para cirandar no meio de vós. Eu intercedi para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Isso aqui é maravilhoso, igreja. Presta atenção, você que está acompanhando o canal Igreja do Evangelho Santo, acompanha a rádio Voz do Altíssimo, as ministrações. Deus quer chocar o seu coração, constranger ele, abalar as estruturas ósseas de seu esqueleto. Por quê? Porque Deus está disposto a te perdoar hoje das tuas transgressões, para te levar em um novo e vívido caminho. Olha aqui o que ele diz no verso 14. Você pensa que não, mas o que está atacando a sua mente agora são espíritos diabólicos. Eu vou mostrar dentro da Bíblia, rapidamente, que eu não quero tomar muito tempo não. Verso 14 ele diz: quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Olha o que Paulo está a dizer aqui. Satanás está a implantar pensamentos que induzem à morte, pensamentos contrários às escrituras, que vai na contramão, que colide, que choca com a palavra de Deus. É o diabo que está plantando esses pensamentos de morte na sua mente, nos seus 86 bilhões de neurônios. É o diabo que está a plantar isso aí dentro, igreja. Presta atenção. Aqueles pensamentos de dar uma espiadinha no Egito, aqueles pensamentos de ir visitar uma balada, uma festa, algo mundano, ir num bar, beber uma cervejinha aqui e acolá, são pensamentos do diabo. Mas quando você clamar sinceramente pelo sangue do Cordeiro, ele vai purificar, ele vai quebrar. Ele vai quebrar o encantamento, o fascínio que o diabo lança na sua mente pelo mundanismo, pelas coisas terrenas. É por isso que a Igreja de Cristo começou a obra no Espírito, tem que terminar no Espírito, clamando pelo sangue do Cordeiro como um capacete para revestir a sua mente. O sangue do Cordeiro é poderoso para purificar a sua mente das obras mortas. Lembre-se, eu vou levar vocês, antes de entrar aqui mais uma passagem em Hebreus, lá em Zacarias. Lembre-se que o tentador, o inimigo da alma de vocês, não descansa e nem dorme. Ele é um espírito, ele não come, não bebe, ele não descansa, ele tem sede, ele é sedento por beber sangue. Ele quer destruir as almas, porque ele sabe que dessa forma ele consegue ferir o coração de Jesus. Então presta atenção aqui rapidamente, Zacarias capítulo 3, versículo 1. Logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé, em frente ao anjo do Senhor, e Satanás, o adversário, olha só, o adversário da sua alma. Se adversário é um jogo, ele está jogando fortemente, igreja. É um jogo de tabuleiro de xadrez, ele quer dar o checkmate, ele quer abater vocês. Então presta atenção, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Mas olha o que o diabo vai fazer, ele vai te acusar. Ele vai falar que Deus não te perdoou, que Deus não aceita suas orações, que Deus não responde aos teus sacrifícios de jejum. Ele vai te acusar a todo momento. Lembra que acabamos de ler em Hebreus 9, versículo 14? Aonde o acusador virá para contaminar a sua mente, para tentar desviar o seu foco, a sua mente de se ligar com o reino de Cristo e receber os nutrientes celestiais, as dádivas do céu, como diz Tiago 1,17. Então presta atenção, é o inimigo que está tentando vocês, mas Deus dá a porta de escape, o sangue do Cordeiro é a porta de escape, pronto para acusá-los. Ele está acusando. E outra coisa, deixa eu só dar uma pincelada aqui. Ele vai pegar o seu passado para acusar você no presente, para fazer você cair no futuro. Presta bem atenção. Porque ele é assim, irmãos, ele sabe jogar. Você tem que entender que você está em uma guerra, um campo de batalha,
aonde Satanás não quer perder. E ele não quer levar somente uma pessoa, ele quer levar várias. Então ele vai atacar de forma terrível. Ele vai bombardear a sua mente. Então é por isso que você tem que clamar pelo sangue do Cordeiro para cobrir a sua mente em todos os momentos. Porque o acusador, ele vai trazer o seu passado na sua mente para tentar fazer você cair de todas as formas. Ele vai acusar a sua mente. Então não deixe o tentador acusar a sua mente. Repreende e pede a Jesus para descer o sangue sobre ti. Olha o que ele diz aqui. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás que o Senhor repreenda Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Ora, vê este homem, não parece um pedaço de lenha meio queimada, recém saído do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Ele estava impuro, de forma impura. Havia pecado nas vestimentas de Josué. Por isso o diabo, o acusador, estava ali. Agora presta atenção. Vou pegar de exemplo, dentro do tema que eu estou ministrando, presta atenção. Como saber que os meus pecados foram perdoados e que as minhas orações estão sendo respondidas? Ou seja, Josué está em pé diante do Eterno, o anjo do seu lado, as suas vestes imundas. O que acontece aqui? Ele está num período de purificação. Deus está a perdoar os seus pecados. O acusador já está ali, apontando o dedo. Deus está a perdoar os pecados de Josué. O que ele vai fazer então? Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes impuras, e disse a Josué, vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado, e te vesti com roupas de grande nobreza. E acrescentou, ponha-lhe um turbante purificado sobre a cabeça, e colocaram um turbante limpo na cabeça, e o vestiram. O anjo do Senhor permaneceu ali observando tudo. Então o anjo do Senhor declarou a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, será juiz na minha casa e também cuidará dos meus atos e te dará lugar entre os que aqui estão. Olha a promessa que Deus faz a Josué depois de uma purificação, depois que Deus perdoou o pecado dele, colocou ele na presença dele, posicionou esse homem como sacerdote, e agora ele estava apto para ser usado por Deus e para que as suas orações chegassem aonde? Agora eu vou levar vocês lá na onde a oração chega. Quer ver? Rapidamente aqui, versículo 3. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Agora presta atenção aqui, ó. Apocalipse 8, 5, versículo 8, para vocês entenderem, ó. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que acabamos de ler em Apocalipse capítulo 8, versículo 4. A mesma coisa, que são as orações dos santos. As tuas orações têm que subir, e o anjo sacerdote, é o anjo que ministra no altar, um anjo sacerdote, que foi designado para oferecer o sacrifício, as suas orações, que chega na presença de Deus, no altar de ouro. Ele despeja as suas orações no altar de ouro, e dessa forma as suas orações são respondidas na presença de Deus. Presta atenção aqui, ó. Tá lá em Salmos. Então assim, eu tô só abrindo as escrituras, vamos mergulhando no pergaminho santo de Deus, quebrando os selos para romper a barreira, igreja, para romper a barreira. Quer ver? Salmo 141, versículo 1. Oração de Davi, oração da tarde por proteção divina. Presta atenção, um salmo de Davi. Na Bíblia,
contemplamos a oração dos santos sendo respondidas. Então é errado esse negócio de crente fazer oração dia após dia e nada acontecer. Está errado, alguma coisa tem que ser restaurada, restituída. Alguém está ferindo o Senhor aí. E não adianta dobrar os seus joelhos com Deus eterno ofendido pelos seus pecados. Haverá o céu ficará de bronze, se fechará e não passará nem do teto as suas orações. Presta atenção, o Senhor, eleva o meu clamor a ti. Vem depressa, presta ouvido à minha voz quando te invoco. Que minha oração seja como incenso diante de ti. Olha Davi, presta atenção, igreja. Davi falando que a oração dele deveria ser como um incenso perante o Eterno. E olha o que João está a ver em Apocalipse. Olha como a Bíblia é revelada. Ou seja, Davi, há mais de 4.000 anos atrás, Davi estava a relatar algo que João contemplou no seu arrebatamento em espírito, lá no terceiro céu, lá no tabernáculo de Deus. As orações dos santos sendo oferecidas como incenso no altar de ouro pelo anjo sacerdote. Então isso aqui é profético, igreja. Presta atenção. Que a minha oração seja como incenso diante de ti, minhas mãos erguidas como oferenda vespertina. Então você acha que Deus vai responder qualquer tipo de oração? Então assim, é necessário que você aprenda e saiba que Deus já perdoou os teus pecados. A maneira que você tem que se portar para que Deus possa responder as suas orações. Porque Deus ele perdoa os pecados e responde orações. Você quer ver? Eu vou mostrar mais uma passagem bíblica para vocês em Mateus, capítulo 22. Isso aqui é uma declaração solene de Jesus. Presta atenção. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por isso ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem no Espírito. Se você chegar num funeral, você vai ouvir o defunto falar alguma coisa? Não vai falar. Da mesma forma, é o que Isaías está a relatar aqui, ó. O que Isaías está a relatar para nós no capítulo 59, versículo 2. No entanto, são as vossas... Olha aqui no verso 1. Não, o braço forte do Senhor não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. No entanto, são as nossas maldades que fazem separação entre nós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso ele não lhes dará ouvidos. É o seu pecado inconfesso. Vou levar você dentro da palavra. É o seu pecado inconfesso que atrapalha, que obstrui, que é como uma barreira para que Deus não se mova na sua vida. Então algo tem que ser feito. Você tem que voltar lá no princípio, lá no altar, lá na onde você derrubou as pedras do altar, as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Jacó. Você derrubou uma ou duas, você tem que colocar ela no local certo, porque isso é um pecado diante de Deus. E isso vai atrapalhar Deus de operar na sua vida. Enquanto você não restaurar o altar, o fogo não desce. É igual Elias no altar de Carmelo aí. Agora olha o que Salmos 19, versículo 12 está a dizer para nós aqui, ó. Presta atenção. Só marcar aqui para vocês entenderem. Quem pode perceber os próprios erros? O salmista está fazendo um questionamento, uma pergunta. Purifica-me dos que ainda não me são claros. Olha que oração perfeita diante de Deus. Senhor, eu não sei se há em mim alguma mancha ainda, alguma ruga ou mácula, mas purifique, ó Deus, purifique o meu coração, até mesmo daqueles pecados que me são encobertos. Purifique-me, ó Senhor. Isso é uma oração perfeita. Olha o que ele diz aqui. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente, grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis. Olha aqui, irmãos, estou abrindo a Bíblia agora. Eu não armei isso aqui, não. Eu não projetei nenhum estudo bíblico aqui. Eu falei, Senhor, vou abrir a Bíblia e o Senhor vai falar conosco.
Olha o que o salmista está dizendo aqui, que as palavras da minha boca, no verso 14 aqui, ó, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na sua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Por quê, irmão? Porque Provérbios 15, versículo 8, Salomão diz assim: o Senhor detesta ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. E olha o que Salmos 34, eu estou abrindo a Bíblia aqui para vocês, descortinando o evangelho, hein? Isso aqui é o evangelho simples. Olha o que ele diz, Salmos 34, 15, 16, 18. Os olhos do Senhor contemplam os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. A face do Senhor está contra os que praticam mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Verso 22. O Senhor resgata a vida dos seus servos, todos os que nele buscaram refúgio serão absolvidos. Então acabamos de ler passagens bíblicas aqui que direciona o nosso coração ao arrependimento sincero, para que Deus possa responder às nossas orações, igreja. Chega de orações secas, chega de orações fracas, medíocres, que não chega no tabernáculo de Deus. Olha o que Jesus está a dizer aqui para nós aqui, ó, em João 15, versículo 7. Presta atenção, você está vivendo o evangelho mesmo? Você tem uma ligação profunda com o Espírito Santo? Olha o que Jesus está a dizer aqui: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, será feito. Pedireis o que quiseres, será feito. Essa é a promessa do Eterno para vós. Olha em João 16, versículo 24. Ele diz assim, ó: até agora nada pedistes, em meu nome pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, que evangelho você está vivendo? Que você pede, mas nunca se alegra, porque Deus não responde a sua oração, porque tem algo oculto por detrás das cortinas. Você tem que se prostrar. O salmista diz: Senhor, que a tua palavra esteja na minha boca e no meditar do meu coração, para que os meus sacrifícios, as minhas ofertas sejam aceitáveis ao Senhor. Ele não aceita qualquer tipo de oferta. Não adianta deitar um novilho no altar, um novilho gordo, viçoso, se Deus não vai aceitar ele, está perdendo tempo. É melhor, por isso que o princípio aqui do tema, o versículo chave aqui é Salmo 51, 17. O sacrifício, ele tem que aceitar o seu sacrifício com alegria. O seu sacrifício tem que subir como incenso, ser oferecido no altar de ouro. Então você se alegrará com a resposta dos céus. Presta atenção aqui, o que Jesus diz aqui para nós? Olha só, verso 12. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito Santo da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem me pertence. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Olha Jesus fazendo a promessa aqui. A promessa enviada do céu, o Espírito Santo, para capacitar o nosso espírito e nos elevar a um nível superior. Porque ele diz aqui no verso 12, vocês ainda não compreendem, não suportariam as verdades que tenho a ministrar a vós. Então os segredos do coração de Deus é para os retos de coração, que vivem constantemente oferecendo sacrifício louvável ao Eterno. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Tem que ser aceitável, igreja. Tem que ser aceitável ao Deus soberano. Por quê, irmão? Olha para você ver aqui que não é somente o pecado que vai atrapalhar você de se achegar na presença do seu Deus. Não é somente o pecado. Vou tratar aqui de outra ferida que atrapalha o cristão de receber do Espírito Santo. Você quer ver? Olha aqui, é Mateus capítulo 17.
Versículo 14. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem se aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Lembrando que Jesus já havia ungido eles e enviado eles para quê? Para purificar leprosos, curar os enfermos, expulsar demônios, lá em Mateus 10. Então a promessa, a unção já estava sobre eles para curar e expulsar demônio. Só que eles não conseguiram. Houve uma barreira que impediu eles de ganhar essa batalha contra esse demônio. Imagina se Jesus não estivesse com eles ali para explicar a eles. Olha o que aqui Jesus disse assim, ó. Aqui no verso 19. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e em particular lhe perguntaram por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. O que Jesus está dizendo para eles ali? Vocês não conseguiram o poder supremo, a plenitude, o domínio sobre esse demônio, porque algo obstruiu vocês. Quando vocês deveriam estar orando, vocês estavam dormindo. Quando vocês deveriam estar jejuando, vocês estavam comendo e banqueteando. Vocês sacrificaram um pouco, ofereceram um pouco, migalhas. Depositaram um pouco. Com o mínimo de depósito, vocês queriam receber muito? Com o mínimo de depósito na minha presença, vocês queriam receber muito? Ou seja, Jesus está dizendo assim: eu derramei a unção, mas ela tem que ganhar proporção dentro de vocês, força, ela tem que ganhar vigor, ela tem que crescer dentro de vocês, porque é por medida, diz a palavra de Deus, é por medida, ela tem que se enrobustecer, ganhar força. Então isso também vai impedir você de ter as suas orações respondidas. Por quê? Porque aqui eles estavam fazendo uma oração: Senhor, eu ordeno que esse demônio saia em nome de Jesus. Eles estavam fazendo uma oração de libertação, mas não aconteceu nada. Algo estava errado, e Jesus então dá a chave para eles aqui, explica a eles: ó, dessa forma vocês não vão conseguir. Voltem lá atrás e comecem a praticar o que é certo. Comecem a orar e jejuar, e vocês, da próxima vez, na próxima batalha, no próximo cenáculo, eu dou certeza que vocês vão conseguir. Se estiver subindo o monte, fazendo orações, clamando às madrugadas, vocês obterão a vitória. Então, irmãos, Deus chamou crente para ser vitorioso. Deus chamou pessoas para reinar como reis e sacerdotes, ter autoridade na face da terra. A igreja verdadeira tem poder sobre o inimigo para destruí-lo e destronar o seu reino dentro do coração dos seres humanos. Você tem poder espiritual e está jogando isso tudo na despensa para viver uma vida libertina e carnal. O que eu te aconselho a fazer? A oração do publicano aqui, ó. Pois é essa que vai te levar a ser justificado diante de Deus. Lucas 18, versículo 13. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. É por isso que a oração do publicano é poderosa, igreja. Quando você prostra no altar e pede a Deus para te limpar e te purificar, quando você faz confissões e súplicas na presença de Jesus, Ele vai responder suas orações. Seu coração se alegrará, você ganhará um impulsionamento para estar diante da obra de Deus, na frente de batalha, se posicionando. Deus quer isso de você. Presta atenção. Rapidamente, 2 Crônicas, para terminar, para finalizar, verso 7. Olha quando a oração é respondida.
Assim que Salomão concluiu sua oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor tomou toda a casa. Eu aconselho você a fazer uma análise e um exame de vós mesmos. Senhor, o que está errado em mim? Por que a minha oração não é respondida? Irmãos, eu já fiz a oração de Eliseu. Olha a oração que eu fiz aqui, quer ver? Rapidamente. 2 Reis, capítulo 6. Esses dias agora. Quer ver? Aqui no verso... Deixa eu ver. Diante dos reis, encontrar, trazer... A oração de Eliseu. Quantos são mais numerosos? Aqui, ó, verso 17. Em seguida, Eliseu orou, suplicando ao Senhor: abre os olhos dele. A oração de Eliseu. Aqui, ó, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Eu fiz essa oração, tá até aí no canal. A pregação, dia da pregação, é uma crente espiritual. Eu fiz essa oração e Deus se manifestou e abriu a visão de uma menina. Ela viu o anjo em cima do altar, conversou com o anjo mostrou a espada de fogo e disse para ela que ia com ela para casa. Eu fiz essa oração, eu vi as faíscas do anjo tocando na menina, abrindo os olhos espirituais dela. Ela viu o anjo, igreja. Eu não estou mentindo, não. Para que mentir? Para que eu vou mentir? E Deus vai fazer de novo. E mais pessoas verão o reino espiritual. Eu fiz essa oração de Eliseu e foi algo tremendo. Deus abriu a visão da menina e mostrou o anjo de forma maravilhosa. Ela pôde ver com os olhos abertos o anjo do Senhor, como Davi viu lá no altar de Araúna, né? O anjo com a espada de fogo ali. Então é algo maravilhoso. O reino espiritual é verdadeiro. As coisas do Espírito são verdadeiras. Somente poucas pessoas conseguem discernir. São aquelas que vivem em oração. Então por isso que eu não estou preocupado em provar nada para ninguém. Porque o Senhor falou para mim: você não tem que provar nada. Você vai ficar com a cabeça grisalha, embranquecida, tentando provar para as pessoas o meu reino, porque não é por força nem por violência, é o meu espírito que vai convencer. Então não estou preocupado em provar nada para ninguém mais, sinceramente, porque mesmo que eles fiquem rangendo os dentes, bufando, espumando pela boca, me criticando, invejando, eu vou continuar vendo os sinais e as maravilhas de Deus e vou continuar ministrando, inspirado pelo Espírito Santo. Por isso eu disse que o tema desse novo programa da Rádio Voz do Altíssimo da Igreja do Evangelho Santo se chama Evangelho Simples, de uma maneira que você pode ler, compreender, praticar e ver na sua frente a Bíblia se cumprir. É isso que precisamos nos dias de hoje. Esse negócio de oração religiosa, como Jesus diz lá em Mateus 6, se eu não me engano, verso 6 em diante, verso 5, 6, ele diz assim, né? Que os pagãos oram, só que de uma maneira errada. Eles fazem vãs repetições, são vãs repetições diante de Deus. Não só os pagãos, mas os crentes hoje também oram de uma forma repetida, em vãs repetições, porque a oração é seca, sem fervor, sem vida. Eu creio que o momento que Deus mais exercita a sua paciência é o momento em que o crente dobra o joelho para orar, porque ele faz todo tipo de oração, menos a oração verdadeira, a oração compungida, aquela oração que rasga os céus em 3 minutos e a glória de Deus desce. É essa que move as mãos do Eterno, é essa que vai mudar a sua vida. Então presta atenção, Deus está a falar contigo hoje nessa palavra. Deus está disposto a perdoar os seus pecados e a responder às suas orações. Amém? Que Deus abençoe. Se inscreva no canal, compartilhe, nos ajude a levar essa mensagem e nos ajude a ganhar mais almas. Amém? Que Deus abençoe.